Há 64 anos, na madrugada de 4 de fevereiro de 1961, patriotas angolanos deram início à luta armada de libertação nacional. O desejo de independência de transformar em ação, marcando o começo de um longo caminho para a liberdade de Angola. 64 anos são passados desde aquele dia de bravura, isto em 4 de fevereiro de 1961, que um grupo de angolanos, movidos pelo desejo da liberdade, invadiram as cadeias de São Paulo e da Casa Reclusão para libertar seus irmãos ali presos injustamente pela polícia colonial portuguesa. Katanas e outros instrumentos cortantes serviram de armas improvisadas de luta contra a opressão. Era uma madrugada silenciosa, mas a cidade não dormia. Nos becos escuros de Luanda, homens e mulheres com os corações em chamas por um ideal mostravam a coragem de um povo cansado de sofrer. Conhecida como a Rainha do 4 de Fevereiro, Engrácia Cabenha relembra com detalhes o que testemunhou. Nós passamos muitos lugares, o primeiro lugar não é aqui, é tanto barato onde a gente estava, mas depois vimos que o lugar não dava. Saímos daí. Está a ver onde fica a casa do Imperial? Sim. O falecido Imperial. São vizinhos. O Imperial está por trás, no Rangel. Ele está mesmo, é mesmo à frente da estrada, ali onde fica a cabina de energia, onde a gente estava. Mas nós vimos que o lugar não era certo. Já havia muitas pessoas que conheciam. Então saímos dali. Fomos no João e Leo, onde eu estava. Nem todos estavam, né? Já sabem, nome da rainha. Os militares estavam no outro lado. Eu também estava no outro lado. Só esperava os comandantes, quando chegasse, receber uma ordem, o que vais fazer, o que não vais fazer. Mas a hora de fazer preparação combativa foi no marco histórico. A sobrevivente fala dos riscos que correu e do apoio que deu para que a independência de Angola fosse um facto. Que eu não podia dizer nada, nem já com o meu irmão que vivia comigo mesma casa, eu não podia lhe dizer nada. Nem ele, nem eu se sabia. Então tu vais ser mulher que vai guardar o nosso segredo. Porque a nossa luta não foi fácil. No tempo do colonial, a nossa luta do 4 de fevereiro não foi fácil. Há quem disse que foi fácil. Não está a dizer nada. Foi uma luta, hein? Já sabe, o colônia estava preparado. À semelhança de Engrácia Cabenha, outros sobreviventes relembram os acontecimentos. A média de idade desse que fez essa guerra é 85 anos hoje. Jovem. Eram todos jovens. Nós apanhamos o comboio Na estação de Moceque. É dia 4 ou dia 5? Depois do 4 de fevereiro. Depois já. Estávamos já fugindo 11. do massacre que os colonos faziam. Sim, sim. Porque o colonialista, a todo custo, queria apanhar esses bandidos que fizeram o 4 de fevereiro. Nós saímos de Luanda depois do 4 de fevereiro e o 11. Nós estávamos, eu e a minha irmã, agora é minha irmã, agora é minha irmã, apanhamos o comboio diretamente a Catete. A PIDE tomou já conhecimento Muito mais tarde. depois do acontecimento do 4 de fevereiro. Eles iam acompanhar. Então nós pensamos, aquilo como correu bem, não houve problemas, está tudo bem. Então pensamos para atacar, voltar a atacar dia 11. Dia 11 é que nós tivemos já problemas, porque já sabem, né? Eles já tinham, o resto das pessoas já sabiam o que está a se passar, porque eles pensavam que são homens que vieram de fora. Não pensavam que são angolanos, não. Mas infelizmente, como tinha moços que estudavam no São Domingo, não é?
apareceu lá os alunos. Mas isso já dia 11, para eles saberem que afinal da conta são os angolanos que estão a fazer isso. Senão, no dia 4, correu tudo muito bem, sem problemas. Para se falar do dia 11, que é o segundo assalto, tem que se perguntar por que foi feito o dia 11. Por quê? Porque o regime salazarista, através do seu representante das Nações Unidas, dizia que o 4 de fevereiro tinha sido feito por gente que veio de fora. Dizia, gente de Patrício Lumumba, soldados do Congo, é que invadiram para auxiliar Angola a ir à independência. Então, a direção do 4 de fevereiro naquele tempo, o comandante, não sei o quê, disse, não, nós vamos ter que acabar com este mito. Temos que dizer que não foram congoleses, somos nós mesmos. Tanto é que, no primeiro assalto, os comandantes disseram, ninguém leva documento. Nós fomos com calções sem bolsos, camisola sem bolso. Ninguém tinha documento. E fomos. Tudo correu, como disse a rainha, às mil maravilhas, sem problema. Agora, para o segundo assalto e desmentirmos a falácia de Portugal junto das Nações Unidas, dizer, vamos atacar no segundo assalto, portanto, que é dia 11 de fevereiro. Os ataques às cadeias e quartéis não eram apenas uma ação militar, mas também por um desespero de um povo que já não aceitava viver oprimido. E como a história não morre, o historiador Palanca dá-nos o contexto político e social que levou ao início da luta armada de libertação nacional em 4 de fevereiro de 1961. Tanto a população viver em más condições, população, no contexto geral, que o sistema colonial que se instalou em Angola não permitia a liberdade normal do povo angolano. E, portanto, os seus filhos viram-se obrigados, de facto, a pegarem para mudar o estado de saúde, de uma forma geral, a qualidade de vida dos angolanos. Entanto, isto, ao longo dos anos, a população foi sentindo, foi lutando, e desde 1961 até os dias de hoje, a situação está a melhorar. Mas o contexto real que fez com que os angolanos pegassem é devido às más condições que, de facto, o sistema colonial levava a Angola. O 4 de fevereiro serviu como bússola impulsionadora da Revolução Angolana. Para as novas gerações, eu tenho dito, nós devemos olhar para o 4 de fevereiro como uma data histórica para todos os angolanos. Uma data que deve ser transformada, não no pensamento de dizer que foi 4 de fevereiro de 1961. Hoje vamos pensar primeiro o que o 4 de fevereiro trouxe para o país, o que o 4 de fevereiro produziu para Angola. Então é nesse sentimento que nós devemos impulsionar a nossa juventude, incutir na juventude não só o espírito de nacionalista, ao mesmo tempo do patriotismo, sobretudo. Porque o que às vezes a nossa juventude hoje é muito vulnerável em termos de ver a coisa do Ocidente, ver do exterior. Devemos pensar o que é que nós somos, o que devemos fazer para Angola. Feito isso, acredito que nós teremos uma sociedade mais clara, mais limpa, onde todo cidadão participa, independentemente dos seus interesses, ou seja, não agir com sensacionalismo político ou partidário, mas sim olhar no angolano num todo, para que de facto a sociedade angolana se transforme para nós, aquilo que os mais velhos, quando pegaram a arma, para que nós tivéssemos essa independência. É preciso a intervenção de toda a gente para que tenhamos uma sociedade saudável. Aos microfones da ANGOP, estudantes universitários também tiveram espaço para falarem da data. Falar de 4 de fevereiro é falar de um marco histórico nacional e contribuiu de que forma? De uma forma
Ou seja, é por intermédio dessa data que hoje gozamos a independência da Angola. Foi por causa do 4 de fevereiro, onde nacionalistas se levantaram contra colonialistas, nesse caso, para que então Angola fosse liberta. E hoje gozamos isso. Faz-nos perceber o começo da afirmação do povo angolano pela luta da independência nacional, que dá-se em 1975. Tanto por isso que eu olho para o 4 de fevereiro como estudante, não é? E como cidadão angolano, olho para esta data como uma data que dá início à afirmação do próprio povo angolano à luta pela independência. É de um caráter obrigatório um jovem levar essa data em consideração, porque por muito tempo o país passou por uma fase de luta. Então há uma necessidade dos jovens levarem essa data em consideração, levarem com muito ou acharem essa data muito importante. Porque é bastante importante, porque nós vivenciamos momentos muito tristes, perdemos antepassados, perdemos nossos avós, perdemos irmãos, mães. Então é muito importante estar em paz, porque uma convivência tem que existir paz. Na sua opinião, os jovens de hoje têm a consciência do significado da luta armada de libertação nacional? Bem, eu não posso dizer que não têm. Alguns têm, alguns se calhar desconhecem, alguns não falam por ignorância. Mas eu acho que ainda existem jovens da nova geração que têm consciência dessa data e sabem que é uma data bastante importante para a sociedade angolana. Há uma necessidade de preservação da memória histórica de Angola, como nos falam os estudantes. Esta data deve ser lembrada pelas novas gerações de uma forma um pouquinho mais honrada. Fazendo seminários, fazendo mais palestras, tanto em todos os cantos do país, não falar simplesmente de Luanda, né? Porque às vezes quando analisamos o país queremos nos concentrar de modo específico em Luanda, enquanto que estamos a deixar as outras realidades. Tanto precisamos fazer mais palestras, mais seminários, mais colóquios para afirmar esta data e para dar a conhecer às novas gerações que para estarmos ao local em que nos encontramos hoje, nós passamos por várias etapas. São momentos muito marcantes, muito marcantes. Nós fomos colonizados por muito tempo e os jovens têm que lembrar essa data com bastante, e prestar também muita atenção, com bastante carinho e amor, porque por muito tempo nós vimos a nossa cultura a ser desvalorizada. Então é essa importância de nós como nova geração damos impulso, então, que é para começarmos a valorizar a nossa cultura, porque nós já éramos civilizados, mas a nossa maneira. Aqueles que combateram, que tiveram no 4 de fevereiro, os antigos combatentes, devem ser valorizados. Essa é a primeira questão. E sempre que chega nessa fase, a importância de ouvir deles, porque existem aqueles que ouviram e existem aqueles que viveram. Então, a valorização desses que ainda estão em vida é um dos marcos. Por outra, deve-se criar atividades, colóquios, atividades culturais para que essa data seja cada vez mais conhecida. A geração deve ser atualizada, não é? Deve ser atualizada e não só atualizada. As nossas instituições de ensino devem pautar, portanto, por recordações nas suas aulas, não só nas aulas, como também tirando momentos próprios para se comemorar esta data, juntamente com os estudantes, juntamente com os alunos, no sentido de fazer com que as novas gerações compreendam, na verdade, quão grande foi essa data para a nossa independência nacional. A noite de 4 de fevereiro de 1961 amanheceu tingida de sangue e esperança. Os tiros ecoaram pelas ruas de Luanda, cortando o silêncio da cidade colonizada. Eram combatentes enfrentando a máquina bélica portuguesa. Foram dias de terror. As casas eram invadidas, os sobreviventes perseguidos, Luanda ardia em medo.
A cada batida nas portas, corações disparavam, temendo serem levados pelos soldados coloniais. Mas nada era mais cruel do que o vazio deixado pelos que perdiam a vida. Hoje, 64 anos depois do levante, Luanda é uma cidade moderna com edifícios espelhados e outras infraestruturas de realce que refletem o seu progresso. O 4 de fevereiro não é apenas uma data, é um testemunho de coragem, um lembrete de que a liberdade tem um preço e muitas vezes os que a conquistam não vivem para desfrutá-la. A independência está chegando e a terra já vai resplandecer.